Ficar aqui direto, senhor presidente. Bom dia novamente, mais uma vez, Lenda Brasil. Agora, né, chegou, né, deputado Jorge Passos, né, que também, eu creio que está inscrito também, Jorge. Jorge hoje está... Eu tenho algumas demandas aqui, né, porque também, senhor presidente, hoje protocolamos um projeto de lei, na verdade, protocolamos ontem, a gente já tem até o número, se possível, me passe aqui, né, que estabelece a criação de casas de acolhimento e diversidade destinado ao atendimento e acolhimento humanizado ao público LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade e ou risco social, com vínculos familiares rompidos ou na iminência de seu rompimento, com vistas à promoção de sua cidadania plena e dar outras providências. Esse projeto de lei é similar a algumas iniciativas que já existem em outros estados, né? E o número do PL é o 258 de 2025. Já peço que o presidente, na próxima oportunidade, dê uma olhada, porque essa política pública já existe em outros estados, né, como Rio de Janeiro, São Paulo, outras capitais, e são muito importantes para garantir dignidade à população LGBT. E a ideia desse projeto é que as casas de acolhimento e diversidade sejam espaços geridos pelo Estado de Sergipe, em parceria com prefeituras municipais, associações, né, ONGs, né, que já fazem esse trabalho destinado ao acolhimento de pessoas LGBTQIA+, que, vitimadas pela discriminação, encontram-se sem condições de abrigo e proteção social. Elas deverão ser criadas com o objetivo de oferecer moradia temporária, alimentação, apoio psicossocial, orientação jurídica para retificação de nome e gênero, reinserção educacional e formação profissional. E tudo isso, senhor presidente, é alinhado aos objetivos, princípios e diretrizes previstos na portaria e na Estratégia Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Pessoas LGBTQIA+, que é a portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, número 756, de dezembro de 2023. E as casas de acolhimento podem salvar vidas, mas também garantem que pessoas LGBTQIA+, tenham acesso à cidadania plena. Acolher é um ato político e social. É reconhecer o direito de existir com dignidade, respeito e oportunidades. Então, espero que esse projeto, né, possa ser tramitado o mais rápido possível, seja também colocado na pauta, né? E também, senhor presidente, eu queria falar sobre algumas denúncias sobre os concursos públicos. Ontem, Geórgio falou sobre a questão do concurso lá do Porto da Folha, mas também, Geórgio, a gente recebeu de Capela. Não sei se você também que está tendo umas situações, principalmente algumas reivindicações, porque recebemos um pedido de atenção e apoio em relação à situação preocupante envolvendo o último concurso público do município de Capela. E, segundo as e os aprovados no concurso público, regido pelo edital número 01 de 2023, a Prefeitura não convocou todos os aprovados no concurso. No início deste ano, o Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça de Capela, já havia impetrado mandato de segurança com pedido de liminar para que o município
promover-se a imediata substituição de todos os profissionais contratados de forma temporária ou para cargos em comissões por servidores efetivos concursados, através de convocação, nomeação e posse dos e das aprovadas no concurso, sob pena de multa diária e pessoal. E o Ministério Público de Sergipe também expediu recomendação para que o município de Capela exonerasse os servidores contratados e temporários cujos cargos estão previstos nos editais do concurso e convocasse e nomeasse os aprovados no certame, né, através desse concurso que já foi realizado. Ainda assim, a substituição permanece sem resolução, com aprovados ainda sem convocação, mas com agravante de que a validade do concurso público agora está expirada, né? Já que o município não realizou a recomendação, né, do Ministério Público de Sergipe. E ainda sem a convocação, mas com o agravante, né, de que a validade do concurso, né, esteja já expirada. Ou seja, a prefeitura não só agiu com morosidade, como desrespeitou o mandato de segurança e uma recomendação do Ministério Público de Sergipe. Isso é um absurdo. A nossa mandata está dando apoio, né, ao movimento, né, dos aprovados e aprovadas que estão reivindicando seus direitos e ver como judicializar essa situação. Também recebemos do Ministério Público de Sergipe uma resposta a uma representação que protocolamos e levamos pessoalmente em reunião com o Procurador-Geral de Justiça, diante do alarmante quadro de letalidade policial em Itabaiana e do contexto estadual mais amplo de violência e desaparecimentos. O documento informa que o caso foi examinado pela primeira Promotoria de Justiça Criminal de Itabaiana e ao Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de Sergipe, que são órgãos responsáveis por adotar as medidas jurídicas aplicáveis. Além disso, registra que, no próximo dia 6 de novembro, o Ministério Público sediará a terceira reunião ordinária do Grupo Nacional de Controle Externo de Atividades da Atividade Policial, vinculada ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, quando será debatida a elaboração de um protocolo de investigação sobre letalidade e vitimização policial. Essa resposta é muito importante porque reafirma o compromisso do Ministério Público enquanto instituição e pelo seu papel indispensável na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos fundamentais. E o MP cumpre uma missão que lhe é dada pela Constituição: exercer o controle externo da atividade policial, fiscalizar a legalidade das ações estatais e garantir que a vida e a dignidade das pessoas estejam sempre acima do absurdo e da violência. Não podemos esquecer que em Itabaiana, no ano de 2024, 75,6% de todas as mortes violentas intencionais decorreram de intervenções policiais. Por isso, infelizmente, Itabaiana está no ranking, né, das cidades no Brasil todo em que há mais letalidade por ação policial. Por isso, reconhecemos e fortalecemos o papel constitucional do Ministério Público, mas também
reiteramos que sua atuação precisa ser ampla, descentralizada e efetiva, de modo a enfrentar esse quadro com urgência também no interior do estado de Sergipe. E outra questão, quando eu me reuni com o procurador, Nilzi, né, que até eu comentei a ele sobre o projeto que a gente tinha aprovado, né, sobre as pessoas desaparecidas. Ele ficou muito feliz, porque ele também estava envolvido, né, naquela retificação, aí agradeceu para parabenizar, né, pela aprovação. Ele não estava sabendo, porque eu fui no dia seguinte à votação. A gente conversou sobre algumas pessoas que se utilizam, né, do Estado, né, para fazer, e por ações do Estado, fazer propaganda eleitoral. Porque, infelizmente, tem alguns delegados que, se a gente for avaliar as redes sociais, o que existe é o uso, né, da violência para ter visibilidade. E ele, doutor Nilzi, até, ele me perguntou: Linda, imagine o Ministério Público usar as suas redes sociais para fazer propaganda das intervenções, dos casos que eles resolvem. Isso é algo que precisa ser discutido, porque a gente está em um ano pré-eleitoral, né, um ano antes da eleição, e é inadmissível, principalmente com a divulgação de um tipo de justiça pelas próprias mãos para combater a violência. Porque se existe o Poder Judiciário, o Ministério Público, é porque todas as pessoas precisam ser investigadas, né, né, para o julgamento e condenadas a ir para a prisão, senão não teria porquê, se a gente vivesse na Idade Média, que esse tipo de comportamento, né, que fazer diminuir a violência é com mais violência. Então, eu denunciei essa questão, né, porque é óbvio, eu acho que também eu vou denunciar no Tribunal Eleitoral, porque as pessoas estão utilizando seu trabalho, né, como agente público para fazer visibilidade, para fazer campanha eleitoral, e isso acaba, né, prejudicando tanto os serviços tão importantes para a nossa população, como também a questão da eleição. Então, é isso, senhor presidente. Amanhã, né, estaremos aqui com outros fatos. Espero que amanhã a gente já tenha o resultado do julgamento, né, da tentativa de golpe. Né, parabenizar mais uma vez o nosso presidente Lula por não se intimidar, né, de um presidente que se sente dono do mundo. E o que ele fez ontem, não ele, né, a porta-voz, dizendo que os Estados Unidos vai intervir não só com a taxação, mas bem como o uso de forças armadas. Isso é muito grave. E não podemos nos silenciar, porque se ele acha, né, que porque tem um poder bélico muito grande, o Brasil, né, não está na mesma situação, ele pode nos intimidar. Isso é uma ameaça grave não só ao Brasil, mas à humanidade, a outros países. Ele se achar no direito, né, por causa de um julgamento, usando argumentos, né, de liberdade de expressão, como se promover ou tentar um golpe, ou então mesmo, né, o fato que ele está mais preocupado também não é com o golpe, é a perda dos lucros das grandes big techs, que são essas empresas, né, que não fiscalizam, né, comportamento racista nas redes sociais, comportamento, doutor Manuel Marcos, o senhor não estava ontem, ou antes, mas eu consegui uma vitória muito grande aqui na Justiça, porque uma pessoa que cometeu um crime transfóbico nas redes sociais, né, me tratando de uma forma jocosa e ainda discriminatória, negando minha identidade de gênero, me tratando
no masculino e ainda mais zombando, né, da minha condição, né, de mulher trans, ele foi condenado a 2 anos, justamente pelo crime, porque o STF equiparou a transfobia e a homofobia ao crime de racismo, por também morosidade do Congresso Nacional. Como o Congresso Nacional não legisla sobre essas pautas em relação de direitos humanos, o STF entendeu, né, que a questão da LGBTfobia tem a ver com a questão, né, de identidade, tem a ver com a questão, né, ligada também ao racismo, pela condição da pessoa, seja a identidade de gênero, seja a orientação sexual. E isso foi um recado muito forte, né, aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, né, para que outras pessoas que acham, não, é minha opinião. A sua opinião tem limite, a expressão de liberdade tem limite. Quando ofende uma pessoa, quando gera, né, como aconteceu comigo, né, porque comportamento, como fizeram comigo, né, distorcendo minhas falas e colocando, né, a minha atuação política como algo, né, desprezível ou algo negativo, eu começo a receber várias ameaças e várias falas, né, com cunho transfóbico. Então, essa decisão foi muito importante. Eu já tinha outras decisões favoráveis, até mesmo a assessores parlamentares lá de quando eu era vereadora, mas como eu atuo, né, não para perseguir, por isso que eu não trouxe nem o nome da pessoa aqui, porque a intenção, presidente Luciano, não é perseguir aquela pessoa, é rever comportamentos que são naturalizados, né, não só em relação às pessoas LGBTs, mas às mulheres, a população negra, a população indígena, a população, pessoas com deficiência, que a gente precisa denunciar, né? Porque, infelizmente, né, algumas pessoas se acham no direito de se sentir superiores e, por nessa visão LGBTfóbica, racista, machista, misógina e capacitista, pode falar o que bem entender. Não, e a internet não é uma terra sem lei. E essa decisão foi muito importante para que a gente possa, né, ter agora uma forma, né, de mostrar para a sociedade que certo tipo de comportamento você poderá sofrer consequências, como nesse caso, que a gente está aqui só mesmo para mostrar, né, que existe uma lei e que a internet não é uma terra sem lei e que todas as denúncias, eu tenho mais de 50 processos, né, de pessoas até que estão aqui, mas eu não denuncio porque não é esse o motivo da minha, né, da minha denúncia, de quando é para que as pessoas possam entender que não aceitaremos nenhum comportamento que ofenda a dignidade da pessoa, seja as pessoas LGBT, seja mulheres, seja pessoas com deficiência, seja a população de pessoas negras, quilombolas e etc. É isso, senhor presidente. Muito obrigado e até amanhã na última sessão. Espero que amanhã a gente tenha uma decisão. Fux está dando ao seu voto. Já deu favorável. Divergente, mas tudo bem. Precisa, né? A corte precisa divergir também. É isso. Obrigado. Com a palavra, a deputada Liliane Brasil.